Nesse momento seguinte, tenho meu tempo para pregar, e eu farei isso agora em mais uma parábola, e essa está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1. Lucas 16, a partir do versículo 1, convido você a ler esse texto comigo, podendo, coloque-se em pé e atentamente acompanhe a leitura do texto sagrado. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 1, diz: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo poderá servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Termino com o verso 14, que diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É o Senhor que quis revelar-se a nós dessa maneira, e é tão bom quando podemos entender o coração e a mente do Senhor de uma forma tão clara na tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, que a tua palavra cumpra o seu propósito nesta noite, convencendo, ensinando, dando respostas, enfim, eis-nos aqui para ser abençoados pelo Senhor por meio da tua palavra. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Assente-se e vamos pensar nesse texto. O que acha você desse texto? Fácil ou difícil de entender? Eu quero dizer para você que essa parábola é talvez a parábola mais difícil de entendermos o significado. Talvez a mais complexa que Jesus contou. Desde o ano passado que temos pregado essa série de mensagens nas parábolas de Jesus, essa aqui certamente é aquela mais complexa. E a lição central dessa parábola, se não for entendida bem, a gente pode achar, pode parecer que Jesus está elogiando a infidelidade ou a malandragem. Mas é claro que Jesus não está elogiando e legalizando, recomendando esse tipo de atitude deste servo administrador, mordomo, que foi achado em infidelidade e dissipando aquilo que não era seu, aquilo que era do seu patrão. Vamos observar um pouquinho
mais detidamente os dois personagens principais. Claro que o primeiro personagem principal dessa parábola é exatamente esse administrador infiel. Na sua Bíblia talvez esteja lá, mordomo infiel. Administrador, a mesma coisa. Observe um pouco mais essa figura, que é uma das figuras centrais. Jesus utiliza nessa parábola esta figura. Antes de prosseguir, percebam que no verso 1 diz lá que Jesus disse também aos seus discípulos. Essa é uma mensagem àqueles que seguiam a Jesus. Desde o início do capítulo 15, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, ao mesmo tempo que está chamando a atenção dos fariseus e dos mestres da religião judaica. Esses mestres, eles não sabiam valorizar uma alma, e agora eles são ensinados por Jesus. Eles não sabiam também lidar com o dinheiro. Viram que de propósito eu li o último versículo, versículo 14, dizendo que esses fariseus eram avarentos, apegados ao dinheiro, à riqueza, e eles estavam zombando de Jesus? Não é sem razão que essas coisas foram escritas aqui, e esta parábola, ela precisa ser bem entendida. Vamos olhar melhor esse administrador fiel. Esse administrador infiel, esse administrador possuía funções e privilégios diferenciados perante o seu senhor. Ora, é um administrador, certamente tinha outras pessoas, tinha que lidar com porções, com negócios, recebimentos, pagamentos, altas negociações. Sua administração foi achada com fraudes, uma administração fraudulenta, fora pego, da linguagem comum nossa, com a boca na botija, foi denunciado. Que feio. E a denúncia era: ele está desperdiçando o que é do seu patrão e está agindo com desonestidade. É só observar o verso 1. A denúncia foi: está desperdiçando. Outras Bíblias dizem dissipando, mesmo verbo usado quando se referiu ao filho pródigo que pegou toda a sua herança, foi para longe e dissipou. Foi desperdiçando tudo, gastando, sem nenhum critério bom. Fora denunciado. E por isso, no verso 2, foi chamado a prestar contas. Você já leu isso comigo, só estou pontuando para a gente ficar com esses quadros bem vívidos em nossa mente e depois tirarmos lições disso tudo. Foi chamado para prestar contas. E aí, viu-se em aperto. E agora? Ficarei, então, sem meu emprego? E o que será do meu futuro? Que farei? E ele chegou a honestamente dizer para si mesmo: bom, não tenho força para trabalhar na terra, não tenho força para pegar no cabo da enxada. Talvez já fosse mais idoso, não tinha condição ou não tinha habilidade nenhuma, como o pastor aí ajudando no mutirão, quando pega na enxada e na colher de pedreiro, não sai nada, não tem condição nenhuma. E o meu futuro? E agora? E então ele teve um plano hábil. Agora começamos a perceber onde está a questão. Por que ele foi elogiado? Porque ele roubou? Porque ele foi fraudulento? Porque ele foi desonesto? Porque ele foi um gastador daquilo que não era seu? Porque ele foi um aproveitador? Não, não é isso que está sendo elogiado, mas porque ele foi hábil. Foi hábil para se livrar das possíveis consequências da perda do seu trabalho, da perda dos seus favores, da perda dos seus privilégios, de se livrar então dos infortúnios que poderiam acontecer a ele, sendo então um desempregado, um demitido com acusações sérias. É claro que os seus atos iriam trazer a ele consequências infelizes. O que ele tinha aqui de concreto? A demissão certa, mas o futuro incerto. Vamos olhar um pouco o patrão, o dono da terra, o homem rico.
E por ser rico, contratava pessoas e administradores. Alguém, então, que tinha autoridade, por ser dono e por ter, então, a decisão final de contratar, de demitir, colocar as pessoas onde queria, dividir o fruto, quem sabe, com os meeiros da terra. Então, o patrão era o homem rico, o homem da autoridade, a figura da autoridade, homem firme e justo no lidar com todos os seus funcionários. Ele chama a prestação de contas, como vimos, e na prestação de contas ele é justo. E certamente o tratamento justo dele era com todos, com os honestos e com os desonestos, com os fiéis e com os infiéis. Essa figura, claro, vai nos reportar a figura de Deus, dono de tudo e todas as coisas. O primeiro versículo que lemos aqui nesse culto foi o Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele. Veja que o Senhor Jesus está colocando na mente dos seus discípulos, é assim que começa o versículo 1, o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, está querendo ensinar-lhes lições importantes, e aqui, então, o Senhor Jesus está trazendo ensinamento precioso para os seus seguidores. E o que causa estranheza é o versículo 8, o elogio do patrão. O elogiou o administrador infiel, mas foi por isso que ele foi elogiado? Claro que não foi pela sua infidelidade, mas por sua esperteza, pela sua habilidade, por ser hábil em tomar uma decisão que implicaria no seu futuro, e fez aquilo de imediato. Nós não sabemos lidar muito com o tempo, né? Somos tendenciosos a procrastinar, deixar para depois, ir adiando decisões importantes. Isso pode ser um traço de uma personalidade, temos personalidade diferente, tem gente que tem esse traço, está certo, Mateus? Tem gente que é pronto, e às vezes nessa prontidão, age até no instinto, no impulso, e depois se arrepende. Mas, independente dessas diferenças de personalidade que temos, esse servo infiel foi elogiado, como ele olhou para o futuro e tomou uma decisão imediata que afetaria o seu futuro. Ele não deixou passar o tempo. Ora, todos esses dados aqui colhidos, pontuados no texto, eles nos levam a tirar lições para todos nós. Lições que são para todos nós, independentemente de quem somos, todos nós. Vamos ver algumas lições dessa parábola? Claro que a primeira coisa que o Senhor Jesus ensina aos seus seguidores, aos seus discípulos, nos ensina, é que o infiel não tem lugar nos negócios de Deus. Quem é o infiel? Claro que agora nós vamos tirar esse adjetivo deste mau funcionário e vamos aplicar a isso genericamente. O infiel. O infiel é aquele que usa o que não é seu desonestamente. Como é que isso se aplica a nós? Não, eu não roubo na minha empresa. Eu não vou lá olhar a carteira da minha esposa e tirar um dinheiro escondido dela. Eu não vou na carteira do meu pai. Eu não vou no mercado e surrupio alguma coisa. Não, claro que você não faz isso. Mas, às vezes, nós podemos ser desonestos de outra forma. Usamos o que não é nosso desonestamente? Queridos, Deus é o dono de tudo, nós não somos donos de nada. Deus é o dono do tempo, da vida, dos talentos, dos dons espirituais. Ele é o dono daquela pessoa com quem eu casei, daquela pessoa com quem eu convivo ou educo. Ele é o dono de tudo e todas as coisas. E quando abusamos ou fazemos uso de qualquer coisa, ou pessoa, ou talento recebido, qualquer coisa que não visa o propósito de Deus, eu estou sendo desonesto, e na minha infidelidade eu não serei feliz.
e não serei tão abençoado como o Senhor quer que eu seja. Quem é o infiel? O que usa irresponsavelmente da sua posição de confiança. Deus nos coloca muitas vezes em posições de confiança. Um pai está numa posição de confiança, uma mãe, uma esposa, um professor, um administrador de uma empresa, um chefe de setor, uma professora, uma diretora, enfim. E no que se refere à igreja, a seguidores de Jesus, reino de Deus, nem todos têm os mesmos dons, mas há dons que se destacam sobre os outros, por bondade, misericórdia e escolha livre de Deus. E aquele que usa responsavelmente da sua posição de confiança que lhe foi dado, está sendo infiel, e há de prestar conta disso. Aquele que mente por conveniência, me passa a impressão, a primeira impressão, não há um consenso acerca disso, mas nos versos 4 a 7, quando esse mordomo infiel começa a chamar os devedores do seu patrão, ele pergunta: quanto você deve mesmo? A X. Diminui, coloca menos. Não há um consenso, o texto não é claro, é uma parábola, ou poderia ser que ele já estivesse tirando proveito da situação, demonstrando uma generosidade com o devedor, mas dando um desconto, mas na verdade era o ágio que ele já havia colocado no preço. Pode ser isto. Mas a primeira impressão que fica do texto é que ele estava usando de mentira, seja com o devedor ou com o próprio patrão. Ele estava mentindo por conveniência, é uma grande possibilidade. Ainda que não seja esse o caso, porque aqui não é claro, há pessoas que mentem por conveniência. E a mentira, certamente, desagrada a Deus. E isso também deve ser um desagrado no seu coração, não admitir mentira de hipótese alguma. Quem é o infiel? Aquele que influi pessoas para o mal. Diminui, em vez de 100, coloca 50. Está perpetuando aqui um comportamento que, com o passar do tempo, a sociedade vai achando que é tudo bem, é normal, e as pessoas dizem: ah, todo mundo faz. O infiel é aquele que influi pessoas para o mal, não para o bem. Especialmente os discípulos, os seguidores de Jesus. Jesus disse que somos a luz do mundo. Jesus disse que temos que influenciar as pessoas para o que é bom. Temos que ter uma influência positiva na vida das pessoas, para construir um lugar melhor para nós vivermos, mas sobretudo porque isso agrada a Deus. As pessoas sendo boas, honestas, sinceras, construindo uma sociedade boa para se viver. Mas esses valores se perderam e os seguidores de Jesus não podem achar isso normal. Talvez os devedores não soubessem da trama, não soubessem que aquele administrador estava sendo demitido, ou já fora demitido, mas saberiam cedo ou tarde, porque o enganador costuma até fazer seguidores, fazer escola, mas ao final não vai valer a pena viver nesse engano, nesse engodo. Tudo será descoberto, e que vergonha há de ser para aquele que foi achado infiel. Perceba o verso 14, mais uma vez, que os fariseus eram avarentos. Ouviam Jesus ensinar acerca da riqueza e como lidar com a riqueza. Zombavam de Jesus. Imagino esses fariseus sendo então, no dia do juízo, desmascarados. Que vergonha há de ser para estes que zombaram de Jesus por falar uma coisa coerente, uma coisa vinda dos céus, um valor do reino de Deus: honestidade, fidelidade, altruísmo, coisa que eles não estavam sendo. Muito vaidosos, gostavam dos melhores lugares, nas reuniões, nas festas, serem elogiados, e amavam uma vida mansa. Que coisa! Zombar de Jesus. Não quero estar na pele deles. Tomara que esses aqui acharam tempo de arrependimento e de fé em Jesus. Eles não sabiam lidar
com o valor das pessoas, da alma humana. Foi o que o Senhor Jesus ilustrou, ensinou com as 3 parábolas de Lucas 15, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo que se perdeu. Jesus estava dizendo o valor de uma alma. Há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. E o Senhor Jesus disse isso para colocar brasa na consciência dos fariseus e mestres da religião judaica. Agora Jesus está ensinando como lidar com as riquezas. Eles achavam que estavam sabendo lidar com as riquezas, porque pensavam primeiro neles, e depois neles mais um pouco, e depois eles novamente. E Jesus fala, cuidado com as riquezas, não sejam escravos das riquezas. O Senhor Jesus está nos trazendo uma lição importante, e a primeira que eu estou destacando é que o infiel não tem lugar nos negócios de Deus. Deus não vai usar o infiel. O infiel vai ficar sempre achando algo está faltando. Vai ficar sempre olhando para dentro de si e percebendo, mas está estranho. E se não se deixar ser ensinado pelo Espírito Santo, convencido, vai ficar assim e vai perceber, mas eu sou do reino de Deus, ou pensa que é, mas eu não consigo ver a evolução, não consigo ver progresso na minha vida. Queridos, a infidelidade é uma coisa muito séria. No lidar com dinheiro ou com outras coisas, as coisas que pertencem a Deus, coisas que Ele nos dá. Mas uma outra segunda lição que tiramos desse texto, dessa parábola, é que Deus é o dono de todas as coisas, porque Ele é o Criador, é a figura desse homem rico, que eu já mencionei aqui. Temos que ter esse senso, essa honestidade, tudo é de Deus, mas é tudo mesmo. Nossa, mas eu trabalhei tanto, dia e noite. O meu pai trabalhou muitos anos como operário à noite, no lanifício. Foi muito difícil construir uma casinha simples, criar nós, os filhos, 4 filhos, junto com a minha mãe, a esposa, portanto, dele, que também trabalhava. Ainda que construiu alguma coisa, algum bem, tudo era de Deus. E eu fui aprendendo isso desde cedo com eles. Eu não construí patrimônio quase algum. Estou na dependência de Deus, e não estou murmurando e reclamando. Mas eu tenho certeza de que Deus, por ser dono de tudo, vai suprir as minhas necessidades. Mas o mais difícil são aqueles que construíram um grande nome, patrimônio, bens, e acham que foi o braço deles, foi o suor, foram as noites, foram os muitos momentos de privação, sem se alimentar de direito. Não, queridos, nesta parábola, nós somos ensinados, somos apenas administradores. Deus é o dono de tudo, Ele é riquíssimo, e muito embora Ele seja dono de todo o universo, Ele foi tão amoroso, que Ele, no enviar o seu Filho, que abriu mão da sua glória celestial por um tempo, baixou aqui, esteve entre nós, nasceu num lugar humilde, e chegou a dizer depois no seu ministério, que Ele não tinha onde reclinar a cabeça, e os que queriam segui-lo, deveriam entender que eis o esforço e disposição que deve haver no coração daqueles que querem segui-lo. Desprender-se de tudo nesse mundo, se for necessário, sacrifícios até, mas para permanecer no centro da vontade de Deus, honrá-lo, glorificá-lo, tendo como herança o céu. O céu. Somos apenas administradores. De Deus vêm-nos os recursos e posses para o nosso uso, para o nosso conforto, para a nossa existência. Ele, portanto, tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade. Não vai obrigar você a coisa alguma, mas Ele tem. E melhor que você o honre com tudo o que você tem, a começar pelo seu dinheiro, que tem sido um grande problema e tropeço para muita gente. Por causa disto, a gente tem que lembrar que não é só o dinheiro, mas aquilo que o dinheiro proporciona. Quantos abandonaram ou esfriaram na fé por causa da carreira profissional, do êxito, do sucesso, do bom nome, do conforto. Não sei se eu vou abrir mão disto, eu já estou
bem conhecido, a minha carreira está prosperando, eu estou melhorando, mas vale a pena ganhar tudo isso, um bom nome, e depois ser reprovado por Deus? Lembra-se da expressão de Jesus, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que vale? Não vai valer a pena. Esse texto faz nos lembrar que Deus é o dono de tudo e nos chamará à prestação de contas. Ele é justo no trato e é justo na prestação de contas com todos. Chama a todos igualmente para prestar contas. Uns vão prestar contas de algo maior, outros vão prestar contas de algo menor, mas todos prestaremos conta, principalmente do uso da nossa vida, do nosso tempo, das nossas potencialidades que Ele concedeu a cada um de nós. Ele é o Senhor absoluto, tanto das nossas vidas quanto dos nossos bens. Você tem consciência de que os bens, a casa, o carro e tudo mais, que isso tudo é do Senhor? Nem todos têm. Isso é muito perigoso. É um privilégio honroso vivermos e sermos úteis a Deus e aos seus propósitos. Vivermos e sermos úteis no reino de Deus, com tudo que somos e temos. Será se eu preciso falar muito? Vimos um exemplo aqui em cima. O testemunho do doutor Humberto. Imagina um médico com aquela capacidade, com aquele preparo, se ele estivesse no Brasil ou em outra cidade, no primeiro mundo, a Europa, os Estados Unidos, ou um país desenvolvido, sendo médico, ele estaria muito bem financeiramente, mas ele está dedicando-se a crianças, a pessoas, a gente. Ele é um missionário no campo. Que belo exemplo. Que maravilha. Deus seja louvado por meio da vida dele, mas por meio de todos nós, queridos. Tudo é do Senhor. É um privilégio honroso. É quase uma redundância, né? Falar isso. Ser útil no reino de Deus. Não só eu, mas aquilo que vem às minhas mãos, aquilo que Ele me colocou para administrar e cuidar. Você honra a Deus com a sua fidelidade? Uma vez que entendemos que prestaremos contas a Deus por como usamos e administramos tudo o que Ele nos confiou, como você está se saindo nesse quesito, como um administrador? Será se está acontecendo alguma denúncia nesse momento diante de Deus, alguma reclamação a seu respeito? Tomara que não, torço para que não. E quando a morte nos tomar pela mão e nos apresentar perante o Senhor, nós vamos enfrentar um julgamento. E esse momento de prestação de contas é inevitável e nossa responsabilidade terá que ser assumida. Que o Senhor nos ajude, que não sejamos achados infiéis. Uma terceira lição que tiramos dessa parábola, vamos chegando lá naquele ponto mais central e aparentemente controverso. E a terceira lição é que deve haver prontidão para assegurar o futuro, o nosso futuro, o seu futuro, deve haver prontidão. Já coloquei uma ênfase e volto a chamar esta atenção no verso 4. Aquele administrador infiel disse: já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Já sei como vou resolver o meu futuro. Quando você lida com o futuro, você pensa apenas na velhice, na aposentadoria, ou você pensa na eternidade? Muitos só pensam 60 anos, é um pouquinho mais tarde agora, né? 65, 67, se fosse alguns anos atrás, eu estaria aposentado, mas vamos em frente, com fé, de graça em graça, para depois chegar à glória. Sim, mas quantas pessoas pensam em futuro, pensando no físico, na velhice, na aposentadoria, mas e a eternidade? Você já esteve decidido quanto
a resolver essa questão do futuro da sua alma? Ou você está tão preocupado com esta vida aqui, com a profissão, com administrar o patrimônio, duplicar o patrimônio, formar os filhos, casar os filhos, desfrutar dos netos, e só está pensando em futuro no que se refere ao nosso tempo, ao nosso cronos, e se esquece da eternidade. O infiel, mesmo sendo assim infiel, deixa-nos essa lição. Veja como um infiel ainda pode nos deixar uma lição positiva. É isso que esse dono, que esse patrão, ele está fazendo no verso 8. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Diferente de malandragem, ele foi malandro, mas não é isso que o patrão está elogiando. Como ele resolveu a questão do futuro? Habilmente, rapidamente. Esta é a lição, porque se a gente entender de outra forma, a esperteza é alguma coisa abençoada, a malandragem? Não, nada disso. Isso é desonestidade. Jesus não elogia o caráter desonesto, obviamente. O patrão não elogia a desonestidade do infiel mordomo, mas a agilidade dele para se proteger das incertezas do futuro. O elogio foi na prontidão para assegurar o seu futuro. Esse negócio de resolver o futuro hoje é um negócio muito sério. E o Senhor Jesus já nos alertou, hoje, o apóstolo Paulo fala acerca disso, hoje que todos os hebreus falam disso, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de resolver o futuro da eternidade. Hoje é o dia, não é para resolver a data do seu casamento, não, muito embora seja alguma coisa séria, mas não precisa ser hoje não, calcula direitinho, resolve essa questão aí, mas estamos falando da eternidade. Hoje é o dia, porque o amanhã pode não chegar. Agilidade para resolver o futuro eterno. Esse foi o elogio do patrão, essa prontidão para resolver hoje a questão da eternidade. O futuro a que o Senhor Jesus se refere enfaticamente é aquele em que as verdadeiras riquezas estão. Onde estão as verdadeiras riquezas? Não estão debaixo dos nossos pés, não estão enterradas e escondidas, não estão nas contas bancárias, não estão nas grandes avenidas e bairros valorizados das nossas cidades. As verdadeiras riquezas estão no céu. Por isso Jesus diz, ajuntem tesouros no céu. Lá a traça não corrói, lá não é como o ouro que enferruja, lá os ladrões não roubam, as verdadeiras riquezas estão nos céus. E sabe quais são as verdadeiras riquezas? As almas. Ninguém vai levar qualquer riqueza ou um título de propriedade no bolso para o céu. Ninguém vai levar a sua carteira para o céu, pode levar para o caixão. Muitos levam seus dentes de ouro para a sepultura, mas no céu não vai entrar dente de ouro, não vai ter necessidade disso. A verdadeira riqueza é a alma, a presença de Deus eternamente. Aqui usa-se a expressão, os tabernáculos eternos. Outras versões falam os lares eternos, as moradas eternas. Esse é o futuro a que o Senhor Jesus garante, onde estão as verdadeiras riquezas e lá devem ser guardadas as nossas almas. Mas o que tem desviado as pessoas desse alvo? Jesus é muito claro, por isso na continuidade ele continua a falar das riquezas. O apego a esse mundo terreno, as apelações, a capacidade do dinheiro e do poder. Poder traz a ideia de, muitas vezes, dinheiro, enriquecimento. E essas são as coisas muito perigosas que as pessoas estão se deixando escravizar. As riquezas têm desviado as pessoas. Pelas riquezas, as pessoas não medem esforços. Um comentarista desse texto, ele disse, é chocante observar que os mundanos se esforçam mais para ganhar o mundo do que os discípulos de Jesus para povoar o céu. Que crítica séria.
Assegure seu futuro já. E Jesus nos chama para resolver isso, porque ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. O seu nome é escrito no livro da vida, e é ali, escrito uma vez por Deus, ninguém pode apagar. A mensagem do Evangelho é clara, mas tem muitas coisas que vão nublando a mentalidade, cegando os olhos, e as coisas desse mundo terreno, e inclusive é mencionado aqui as riquezas iníquas, são muito apelativas e tomam muito da nossa energia, pensamento, dominam o nosso coração. Por isso essa terceira lição é muito importante. Deve haver prontidão para assegurar o futuro, deve haver agilidade. A exemplo desse mordomo infiel, ainda que ele tenha garantido apenas o futuro dele no mundo, a ilustração que o Senhor Jesus contou traz a seriedade da eternidade, muito bem resolvida no sangue dele. Mas, finalmente, claro que Jesus nos dá aqui a lição do bom uso das riquezas. No verso 9, diz lá: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, isso precisa ser bem explicado agora, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Olha que texto difícil. Será que o Senhor Jesus está dizendo para a gente usar a riqueza de maneira abusada, comprar lugar no céu? O que o Senhor Jesus está falando aqui? Aqui o Senhor Jesus está valorizando mais as vidas do que as riquezas. As riquezas são um meio, um recurso, mas o fim já foi mencionado aqui. O fim são vidas. Façam amigos. Vidas são riquezas, pessoas são as riquezas maiores. Quer usar bem as riquezas? Então use as riquezas para fortalecer amizades e influenciar pessoas para reconhecerem o valor do reino dos céus. Algumas versões, eu tive esse trabalho, fiz essa pesquisa, algumas versões desse versículo 9, ouçam e vejam se não fica mais claro esse versículo 9 que eu li. A versão de fácil leitura diz: façam amigos com as riquezas deste mundo mau. Este mundo é mau, mas esse mundo também provê muitas riquezas. Se você conseguir alcançar riqueza, administrar riqueza, use isso, as riquezas deste mundo mau, para fazer amigos, para que quando elas se acabarem, quando as riquezas acabarem, vocês sejam recebidos nos lares eternos. A Nova Bíblia Viva, em português, diz: usem as riquezas deste mundo mau para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles os recebam nas moradas eternas. As riquezas têm fim, podem acabar da noite para o dia, mas as almas levadas a Cristo, verdadeiras riquezas, essas indo para o céu, segundo esse ensinamento aqui, são aqueles que certamente receberão você, se forem antes, né? E quem sabe vão dizer: Senhor Jesus, esse aqui que falou do Senhor para mim. Olha, ele está aqui, ó. Já pensou você receber a recepção no céu? Quando a riqueza faltar, a riqueza acaba, mas a riqueza foi bem usada para ganhar amigos. E estes que receberam a mensagem do Evangelho por influência sua, por esforço seu, recebidos nos tabernáculos eternos, porque você os encaminhou, eles certamente elogiarão você, falarão bem de você, e eis que esta é uma alegria que não tem preço. A Nova Versão Internacional, a NVI, diz: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ou seja, a riqueza, esses amigos o recebam nas moradas eternas. Será se fica mais claro você entender esse texto? Mais uma versão diz: esta é a lição, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Nova Versão Transformadora. E uma tradução muito importante, a tradução brasileira, diz: granjeai amigos,
com as riquezas da iniquidade, ou com as riquezas desse mundo iníquo. Que tal usar a riqueza, os bens financeiros, ou qualquer coisa semelhante, para fazer amizades e influenciá-las para o Evangelho? É uma boa dica, em vez de só ficar guardando, só ficar pensando em si, no futuro, na aposentadoria, e não aplicar as riquezas em nenhuma questão no reino. Ouçam o que Paulo disse, a primeira carta dele a Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro, que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. A verdadeira vida não é que experimentamos aqui nesse corpo, desfrutando de confortos, tecnologias, etc. A verdadeira vida é aquela que desfrutamos com o Senhor, com total desprendimento das coisas desse mundo, sabendo que nosso maior tesouro é o céu. As nossas escolhas financeiras refletem nossos valores, queridos, e as nossas prioridades. Melhor é usar de nossos recursos financeiros para cultivar relacionamentos significativos, amizades que perdurarão na eternidade. O que os fariseus estavam fazendo? Se regalando com a sua posição favorável na sociedade. Os fariseus eram assim, e Jesus os critica diretamente e diz: meus discípulos, não vão por esse caminho. Eu preciso ir para a conclusão, e nessa conclusão pontuo o que precisa ficar amarradinho. Volto a dizer: nada é nosso, tudo é do Senhor, somos mordomos. Nosso nível de responsabilidade e fidelidade está sendo provado a cada instante. Até nas mínimas coisas devemos mostrar fidelidade. Nosso caráter é provado tanto nas mínimas coisas quanto nas grandes coisas. E como estamos? Como você está nesse aspecto? Veja que o Senhor Jesus, a partir do versículo 10, ele vai falar diretamente acerca disso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E o Senhor Jesus vai amarrando esse ensinamento, bem ilustrado, para nós fazermos a nossa análise. Se cultivarmos a fidelidade a Deus em pequenas coisas e pequenos recursos, quando são bem administrados, podemos ter a alegria e a honra de sermos úteis ao Senhor em grandes causas do seu reino. Você tem pouco? Cuide desse pouco com muito temor e alegria. Deus pode te colocar numa posição melhor para você continuar sendo fiel e útil e abençoar outras vidas. Mas se nem no pouco você é fiel, como esperar grandes realizações de Deus na sua vida, na sua casa, na sua profissão, na sua vida espiritual? Devemos usar o dinheiro para propósitos espirituais em primeiro lugar. E devemos fazer isso tão sabiamente quanto os mundanos utilizam para os seus deleites terrenos, para os seus propósitos terrenos. Se uns gastam toda a sua energia para os propósitos terrenos e assim ficarem ricos e desfrutar de tudo, o nosso princípio é usar todos os nossos recursos para investir espiritualmente o máximo que pudermos. O conhecido mestre pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu o seguinte: é um fato incontroverso que aquele que passa de largo dos pobres prepara para si acusadores para a eternidade. Quem, porém, doa e ajuda, cria amigos para a eternidade. As verdadeiras riquezas, insisto, são almas salvas no céu.
Quantos receberão você como amigos lá no céu, porque você os conduziu para lá, pelo seu testemunho? Um outro escritor, cujo nome nem me atrevo a falar, de tão difícil que é, ele escreveu: quem escolhe servir ao dinheiro, não pode servir a Deus. Quem escolhe servir a Deus, não servirá ao dinheiro. Se Deus é o nosso Senhor, o dinheiro será nosso servo. Mas se Deus não é nosso Senhor, seremos escravos do dinheiro. É o que o Senhor Jesus fala aí no final desta parábola, na aplicação que ele faz. E eu digo, use as oportunidades presentes para você se preparar para a eternidade, para o futuro. Não seja escravo do que é material, pois a vida eterna não se compra com riquezas terrenas. A vida espiritual e eterna é o Senhor Jesus que nos dá e nos deu ao preço do seu sangue. As riquezas verdadeiras são espirituais e elas são eternas. Você está pronto para a prestação de contas? Seu futuro com Deus já está assegurado? Que Deus nos livre de todo engano, de toda prisão, de tudo aquilo que nos amarra, nos prende, e que sejamos muito felizes, operosos, prontos, ágeis em usar todo recurso que Deus nos der para o reino dele, para vidas serem salvas pela fé no Senhor Jesus. Deus abençoe essa palavra no seu coração. Eu quero orar, obviamente, quero desafiar você a apresentar nesse momento uma oração ao Senhor. O que você entende que precisa e quer dizer ao Senhor? A equipe de louvor pode vir aqui, está na nossa hora, pode tomar o seu lugar, tem que plugar ali os cabos, aquela coisa toda, entendemos, não vai ser falta de reverência, mas você vai ficar concentrado nesse momento para a oração. O que você entende que tem que dar como resposta ao Senhor? Já resolveu o seu futuro eterno em Jesus? Se não, eis aí o momento, eis a hora crucial da sua vida, decisiva. Quem sabe você está assim pensando, é verdade, só tenho me preocupado comigo, com o meu futuro, com o meu estudo, com a minha promoção, com o meu patrimônio, e não estou pensando na minha alma. Se essa é a sua situação, diga: Senhor, me perdoe, perdoe os meus pecados, a minha vida autocentrada, o meu egoísmo de só pensar em mim. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Sou um pecador e quero pedir humildemente: lava os meus pecados e me prende de tudo aquilo que me amarra. Liberta-me de mim mesmo, das ganâncias e das influências desse mundo pernicioso. O que há de valor para o Senhor em mim e a minha alma, eu a dou a ti, fazendo aliança de seguir-te até o fim. Eis a minha oração de um pecador arrependido. Obrigado, Deus, por esse amor. Senhor, abençoa aqueles que ouviram a tua palavra, mas abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa cada discípulo, cada seguidor de Jesus que foi desafiado com esta palavra do Senhor Jesus. O quanto facilmente somos levados às vaidades desse mundo, mas que o Senhor nos dê um coração tranquilo, em paz, e sobretudo a consciência de que tudo é do Senhor e que somos mordomos teus. Perdoe as nossas falhas, omissões, que o Senhor nos dê a alegria de sermos úteis a ti, para alcançar vidas, povoar o reino dos céus. Que o Senhor nos dê essa graça, esta bênção, essa honra, esse privilégio. Dispõe de nós e abençoa aquele que fez a oração da entrega a Jesus nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém.